Oi gente, tudo bom? Meu nome é Montana, esse é o A Bookish Life e hoje é dia de book haul. Então vou mostrar pra vocês os últimos livrinhos que chegaram aqui nas últimas semanas. Foi um pouco esparso assim, né? A Amazon tá mandando uns pacotinhos assim, meio picados, né? Não manda tudo de uma vez, acontece. Então é um book haul oficialmente de agosto, mas algumas coisas chegaram já no comecinho de setembro. Então vou começar pelos importados, né? Mais uma vez estou aqui aproveitando a promoção de 3x2 da Amazon, mas eu vou mostrar só 2 livros, né? Porque um eu comprei na pré-venda, reza a lenda que ele vai ser lançado em novembro, então fica para um book haul distante aí no futuro. Então o primeiro Gringo que eu tenho aqui hoje é Words of Radiance, do Brandon Sanderson, que é o segundo livro, né, dessa série dele, o The Stormlight Archive, daquela série que reza a lenda vai ter 10 livros, né, e tal. Eu resolvi investir no Brandon Sanderson, e essa série, o quarto livro vai sair agora, se eu não me engano é em novembro, lá pela metade de novembro, e enfim, estou investindo, não faço a menor ideia de quando eu vou ler, né, esses livros são enormes, eu já mostrei o primeiro para vocês no último book haul, vou deixar linkado aqui em cima, mas aqui estamos. E o outro Gringo que eu adquiri dessa vez é uma graphic novel muito querida, chamada Heartstopper, da Alice Oseman. Essa autora ela já é publicada aqui no Brasil, né? Eu lembro de Rádio Silêncio, e ela tem outros livros também, enfim. E essa graphic novel também pode ser encontrada online, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição se vocês quiserem dar uma olhada. E ela conta a história destes dois meninos aqui, o Charlie e o Nick. Eles estudam na mesma escola, mas eles não são da mesma classe, não se conheciam, até que um dia eles são obrigados, né, a sentar juntos lá e tal, para um projeto da escola. Começam a conversar, viram amiguinhos, essa amizade vira mais alguma coisa. E assim, pode ser ou pode não ser que eu tenha lido esta graphic novel em um dia e achado a coisa mais fofa do mundo. Mas para descobrir isso, vocês vão ter que esperar o vídeo de encerramento do mês. Em uma outra compra, eu finalmente adquiri um livro de crítica literária que eu estava querendo há muito tempo, que é O Leitor como Metáfora, do Alberto Manguel. Aqui ele fala um pouco, o subtítulo desse livro é O Viajante, a Torre e a Traça, né, que são as 3 metáforas que ele usa para falar do leitor, né, com relação, como o leitor se relaciona com o texto. E eu não li ainda, na verdade eu só li a introdução no dia que chegou, porque eu tava louca para entrar nesse livro, né, mas eu ainda não tive tempo de parar para assim ler com calma e refletir sobre esta crítica. Mas era um livro que eu queria muito e aqui está. E aí, como não podia faltar nas minhas compras, né, vem um clássico. Dessa vez um classicão, em vários sentidos, da literatura alemã, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Classicão, deu pra entender, né? Então esse livro tão conhecido, na verdade eu sei muito pouco sobre ele. Aqui na sinopse diz que é um romance de formação, né? Eu sei que aqui a gente acompanha um engenheiro, Hans Castorp, que acaba indo parar num sanatório, né, e aí lá ele vai, enfim, entrar em contato com as várias personalidades e, eu diria, experiências das pessoas naquele sanatório, e provavelmente ele vai, né, ter um crescimento, uma mudança, como é típico de um romance de formação, claro, e sempre com, né, a escrita extremamente filosófica do Thomas Mann. Então, no momento criando coragem e, né, tentando arrumar um tempo aí pra entrar nessa história que deve ser maravilhosa. E aí vem um livro completamente aleatório, né, fui digitalmente influenciada e, na verdade, esse livro não estava na minha lista dos mais desejados do momento, né, mas eu vi uma booktuber gringa que eu gosto muito falar sobre ele e ela gosta bastante desse livro, então eu me interessei, que é Eles Merecem a Morte, do Peter Swanson. Então o que chamou minha atenção nesse livro é que ele tem uma sinopse que me lembra muito um livro que eu adoro, que é Pacto Sinistro, da Patricia Highsmith. E enfim, aqui a gente tem 2 pessoas, né, o Tom e a Lily, Ted e Lily
se conhecem no aeroporto, aí eles começam a conversar, né, tomam uns drinks e tal, ficam um pouco altos, e aí começam, né, a trocar segredos, e aí o Ted fala assim, minha esposa me traiu, eu sei que ela me traiu, eu queria matar ela, kkkk. E aí a Lily responde, se você quiser eu te ajudo, kkkk, sabe? E assim nasce um grande plano, né? Só que aqui a tal da esposa, cujo nome eu, na verdade, não sei. Como chama essa moça? Pelo amor de Deus. Miranda. Só que Miranda e seu amante também estão fazendo seus próprios planos. Então, assim, um thriller que promete muita tensão mesmo e algumas mortes, né? Porque é um thriller, gente, tem que ter morte. E aí, gente, vem 2 livros que são o ápice do quanto eu fui digitalmente influenciada. Vejam bem, a era do True Crime chegou na minha vida. Então, né, eu comecei a ouvir um podcast. Aliás, eu já devia ter ouvido há muito tempo, né, porque já faz um tempo que ele foi lançado e eu acompanho as pessoas que fazem o podcast, então, enfim. Tive um tempo, me deu uns 5 minutos e falei, vou ouvir este podcast agora, ouvindo o primeiro e último episódio 2 vezes, que é o Modus Operandi, que é um podcast brasileiro, né, feito por 3 influenciadoras que fala sobre true crime, né, ou crimes reais do Brasil e do mundo. E existem muitos livros publicados sobre o assunto, né, então elas sempre procuram, quando possível, né, basear a pesquisa em alguma literatura especializada. E elas falaram de 2 casos que chamaram muito minha atenção e aí eu tive que comprar os livros, né. O primeiro livro que eu comprei foi esse aqui, O Demônio da Cidade Branca, do Erik Larson, que fala um pouco sobre um serial killer nos Estados Unidos no século XIX chamado H.H. Holmes. Se eu não me engano, a Darkside, a editora Darkside, vai lançar um livro sobre ele, só sobre o H.H. Holmes, né? Ou já lançou, não sei, se não lançou, vai lançar, enfim. Mas o diferencial desse livro é que ao mesmo tempo que ele vai contar a história do H.H. Holmes, né, esse serial killer meio torturador, enfim, ele também vai falar um pouco da Feira de Chicago, que aconteceu lá, né, no final do século XIX. No final do século XIX, que, assim, foi uma feira arquitetônica, de engenharia, de inovação. Chicago é um dos epicentros, né, da arquitetura moderna nos Estados Unidos. E, enfim, feira esta que foi criada para rivalizar com uma certa feira em Paris, que acabou apresentando ao mundo uma certa Torre Eiffel. Então, assim, não era pouca coisa. E aí, enfim, com tanto de gente chegando na cidade por causa dessa feira, né, o nosso menino H.H. Holmes, enfim, agiu muito mais e tal. Ainda preciso ler. E o outro caso, gente, eu não sei porquê, não me perguntem porquê, eu realmente não tenho uma explicação, mas eu fiquei completamente obcecada com esse caso. Eu ouvi o episódio do podcast 2 vezes, eu assisti a série e aí só me faltava o livro, né? Que é o Favores Vulgares, a história real do homem que matou Gianni Versace, da Maureen Orth. Então, pra começar, né, a série que eu tô falando é a 2ª temporada de American Crime Story, que, se eu não me engano, se chama O Assassinato de Gianni Versace. Então, aqui a gente vai conhecer a história do Andrew Cunanan, né, que, enfim, um homem lá nos Estados Unidos e tal, em busca de fama, de sucesso, de, né, ser riquíssimo e que acabou ficando conhecido como o assassino do Gianni Versace, mas ele também, né, matou outras pessoas até, enfim, que o seu caminho cruzou do Gianni Versace e este foi o último assassinato que ele cometeu antes do seu fim, digamos assim. Então é isso, esses foram os últimos livros que chegaram por aqui. Não se esqueçam, por favor, de curtir, comentar, compartilhar, se inscreverem no canal, isso me ajuda muito, muito mesmo. E se vocês quiserem, né, tiverem interesse em algum desses livros ou quiserem comprar qualquer coisa na Amazon, de livros a chuveiros, vocês, por favor, utilizem meu link que tá aqui embaixo na descrição, que isso também me ajuda bastante. E por hoje é só, até o próximo vídeo e tchau!